irmãs, irmãos aqui presentes, muito queridos, irmãs e irmãos das redes sociais conectados conosco ou que se conectarão oportunamente, a todas, a todos, a minha gratidão, o meu amor e a minha alegria por estarmos juntos, dando continuidade aos estudos sequenciados do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejo na tela o nome de nossa querida companheira Mima de Franca, com ela os irmãos queridos do Centro Espírita Francisco Borice, e prossigamos. Recordo que estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Já estudamos 3 temas ou tópicos: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam, dai a César o que é de César, e a lei de amor. Conosco também a Mana Rosa Claro, de Bauru, Ana Paula Santos, gratidão profunda a todas, a todos, por sempre. E hoje nós vamos refletir sobre o 4º tópico ou tema, o egoísmo. Tema este que está nos números 11 e 12, trazendo um conceito sobre egoísmo. Diremos que ele é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Vou repetir: amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Tendo em vista este conceito e o título do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, podemos perceber, já no início das nossas reflexões, que o cristão não está impedido de se proteger, de buscar segurança, de buscar a sua proteção. O cristão não está impedido de buscar aquilo que é bom para si. Mas o Evangelho nos recomenda que, ao procurarmos pelo nosso bem, não nos esqueçamos de que Deus é Pai de todos,
que somos irmãos uns dos outros. Eu posso e devo cogitar dos meus interesses, do que é bom para mim, mas eu não posso me esquecer do próximo, da humanidade. Eu não posso desprezar, me desinteressar, desconsiderar as demais pessoas. Assim, eu tenho o direito de me alimentar, mas não posso esquecer do direito à alimentação das demais criaturas. Eu tenho o direito de pensar em ter condições adequadas para a minha vida, sim, mas eu preciso pensar que o próximo, seja ele quem seja, também tem direito a possuir condições adequadas para a sua vida. Portanto, o que é condenável à luz do Evangelho não é o pensarmos nos benefícios para nós. O que o Evangelho nos recomenda que evitemos é que, pensando em nossas necessidades, pensando em nossos direitos, não esqueçamos dos direitos e das necessidades das demais criaturas. O tema de hoje está, como já foi dito, nos números 11 e 12. No número 11, a mensagem é de autoria do Espírito Emmanuel. E tudo indica que este Emmanuel do Evangelho é o mesmo Espírito que por décadas exerceu as funções de mentor, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier. E com isto, constatamos com alegria que Emmanuel participa da pleiade de espíritos que chamou a si a incumbência de trazer para a Terra o Espírito Verdade, o Cristo Consolador, o Consolador prometido por Jesus. Agora, feitas estas anotações, vamos trazer alguns tópicos da página de Emmanuel, de maneira singela, despretensiosa. Ao irmão Ayrton Azevedo, o nosso abraço. Posteriormente, Ayrton, eu escreverei a você. Diz Emmanuel, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta.
Pelo pensamento de Emmanuel, constatamos que o egoísmo, sem ferir a ninguém, o egoísmo não é um problema somente meu, ou somente seu, ou somente nosso, dos que aqui estão comigo e daqueles que estão conectados conosco. Ele diz, chaga da humanidade. Podemos concluir, portanto, com Emmanuel, que o egoísmo é uma verdadeira pandemia. E ouso afirmar que talvez não encontremos na Terra uma só pessoa que possa afirmar não ter nenhum egoísmo. Creio que, por enquanto, não temos na Terra nenhum espírito completamente liberto desta chaga. E sendo chaga, é uma ferida aberta, é uma úlcera. E Emmanuel, bem mais tarde, através do nosso Chico, escreveria: todos somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos doentes em laboriosa restauração. E o egoísmo é uma destas doenças que assola toda a humanidade. E ele diz que o egoísmo impede, obstaculiza, dificulta o progresso moral. É uma das consequências negativas do egoísmo. E não é difícil entender o pensamento de Emmanuel. Como ser justo com o próximo, sendo-se excessivamente egoísta? Como ser tolerante, paciente, compassivo, bondoso, se estamos dominados pelo egoísmo que desperta em nós um amor excessivo ao bem próprio, com desconsideração pelos interesses e pelas necessidades do próximo. Mais adiante, Emmanuel nos diz: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Valorizemos o dito do autor. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Quer dizer que, ao invés de apontarmos as armas para o próximo, seja o próximo uma individualidade, seja um grupo, seja um país, uma nação, por esta sentença percebemos o quê? Que todas as guerras, que todas as lutas armadas, todos os conflitos com o próximo, têm o egoísmo na base, na raiz, inspirando este comportamento
belicoso, combativo, guerreiro. Ou seja, à medida em que o cristão vai se deixando permear pelo amor, tema do capítulo 11, atenuando os efeitos do egoísmo, a tendência é ele se desarmar, abrir mão de toda e qualquer violência, violência física, violência verbal, violência psicológica, emocional, espiritual. Quando a gente agride a outrem, seja de qual forma for, o egoísmo está permeando aquela atitude, porque supostamente defendendo os nossos interesses, estamos atacando o outro, agredindo o outro, ferindo o outro, prejudicando o outro. E por aí se vê quão difícil é para nós vencer esta chaga. Quando a criatura vence o egoísmo, ela se torna pacífica, pacificadora, justa, bondosa, paciente, compreensiva, porque ela começa a praticar empatia. Ela se coloca no lugar do outro e, colocando-se no lugar do outro, compreende o outro. E, ao mesmo tempo, vai trabalhando a humildade. É por isso que, ainda neste tópico 11, Emmanuel dirá que o egoísmo é filho do orgulho. Mas antes eu quero destacar esta outra frase do autor. Diz ele: digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. O egoísta quer vencer o outro, quer dominar o outro, quer colocar-se acima do outro. Trabalhando o egoísmo, o efeito será o contrário. A pessoa, no esforço de vencer o egoísmo, termina por vencer a si mesma, impondo-se um comportamento diametralmente oposto ao egoísmo. E Emmanuel, na sequência, nos diz que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Emmanuel refere-se ao egoísmo como monstro devorador de todas as inteligências. Ou seja, o egoísmo é uma reminiscência do período ancestral em que estagiamos na condição de animais. O egoísmo é uma reminiscência deste tempo.
com uma agravante para as criaturas humanas. No animal, o egoísmo é instintivo, é natural, é necessário, mas nas criaturas racionais, que já atingiram um certo grau de evolução, o egoísmo, diremos, é o instinto que adoeceu, é o sentimento viciado a levar o indivíduo a pensar exclusivamente em si ou excessivamente em si. Por isso, Emmanuel diz, monstro devorador de todas as inteligências. Quanto mais egoísmo, menos raciocínio. Quanto mais egoísmo, menos lógica. Quanto mais egoísmo, menos bom senso. Quanto mais egoísmo, menos reflexão, menos meditação, menos ponderação. Porque com a predominância do egoísmo, o ser retoma o período instintivo que já deveria ter sido superado e que ele conserva agora em um nível excessivamente grave, ao ponto de se tornar uma enfermidade do espírito. O egoísmo, pois, embrutece. Quanto mais egoísmo, mais a criatura se apresentará bruta, colérica, impulsiva, vingativa, raivosa, mal-humorada, odienta, desejosa de vingar-se. São os efeitos perniciosos do egoísmo em descontrole. E se o egoísmo embrutece, criando um verbo ou não sei, diremos que o egoísmo que embrutece é aquela doença que emburrece a pessoa. Ela vai perdendo o bom senso, a capacidade de raciocinar e se deixa levar pelo egoísmo exagerado, agravado pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, pela soberba, pelo complexo de superioridade, por todos estes males negativos. E Emmanuel afirma que o egoísmo é filho do orgulho. Ou seja, o orgulho vem primeiro. A alma, com ou sem razão, se crê algo superior às demais pessoas do seu meio e, levada por este sentimento de superioridade, por esse sentimento de privilégio, ela passa a desenvolver o apego excessivo ao bem próprio. É mais ou menos este o raciocínio. Como eu sou melhor que os outros, como sou superior aos outros, tenho mais direitos que os outros. E, portanto, eu vou arrebanhar, assambarcar um volume de bens maior do que os bens que os outros possuem. E a alma entra neste circuito vicioso, neste circuito fechado,
e se torna cega, nada enxergando além dos seus próprios interesses. Vamos trazer o pensamento resumido de Pascal e Emmanuel, fechando a sua mensagem, dirá: é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Podemos agora pontuar as consequências negativas do egoísmo. É a negação da caridade. Não há descanso para a sociedade humana, não há segurança. A vida é sempre uma carreira em que vence o mais esperto. Torna-se a vida uma luta de interesses. Calca-se aos pés as mais santas afeições. São desrespeitados os sagrados laços da família. A injustiça prevalece. A paz se ausenta dos relacionamentos, seja entre pessoas, grupos, nações, povos, países, continentes. Quantos males o egoísmo provoca no mundo. Quem desejar estender-se um pouco mais, poderá também buscar material nas questões 913 a 917 de O Livro dos Espíritos. E agora, trazendo algo do pensamento de Pascal. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. A pessoa se torna dura, enrijecida, engessada, inflexível. Diz Pascal, o Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Queridas irmãs, queridos irmãos, nós vamos avançando para o encerramento das nossas reflexões. O Evangelho, em resumo, nos propõe duas virtudes: o amor e a humildade. Consequentemente, precisamos envidar esforços por superarmos o egoísmo e o orgulho. Quanto menos orgulho, mais humildade. Quanto menos egoísmo, mais amor a expressar-se na caridade. Nós podemos e devemos pensar em nós.
O Evangelho não propõe que nos desprezemos, que nos abandonemos. Cuidemos, sim, da nossa saúde, do nosso patrimônio, pensemos nas finanças, vivamos com o conforto que a nossa condição permite, permitamo-nos o lazer, permitamo-nos a qualidade de vida, mas com o Evangelho recordemos sempre que o próximo tem direitos iguais e que todo bem excessivamente acumulado fará falta na vida do próximo. Deus nos dá para que a gente dê. Deus nos oferece recursos para que, com estes recursos, atendamos não somente a nós, mas a todos quantos pudermos alcançar com o nosso amor. Gratidão profunda, com votos de muita paz em Cristo Jesus.